né, os africanos ali adorando e glorificando a Deus, que é um projeto também de vocês, uma ala, né, do projeto de vocês. E antes de tudo, eu gostaria que você falasse do projeto de vocês. Boa tarde, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Então, nós temos a nosso cuidado, né, esse projeto que foi o Senhor que nos confiou pela sua misericórdia, que é a Agência Missionária Vivendo para Algo Maior, que se trata de uma instituição interdenominacional, onde nós visamos a propagação do Evangelho, a amplitude do Reino de Deus e também aliado ao trabalho social, onde nós assistimos algumas famílias dentro das suas necessidades. E nós dividimos esse trabalho em parte local, né? Tem trabalhos locais, de missões locais, urbanas e também transculturais. A parte de missões transculturais realmente deu uma paralisada com essa questão da pandemia. A gente, como eu falei hoje cedo com você em uma conversa, que a gente se sente até meio que engessado, né? Porque nem tudo está funcionando, essa questão toda Vocês paralisada. Tinham uma viagem, né? Lembra que você foi anunciar na nossa igreja, pregar? Sim. Você falou de uma viagem que teria agora há pouco, né? Na verdade, a gente já virou 2020 já com 2 viagens marcadas, que seria abril, Argentina, sim, e agosto seria Moçambique, que a gente precisa ir lá, onde nós temos uma base nossa lá no Moçambique. Temos uma escolinha missionária que hoje assiste mais de 250 crianças, com alimentação, educação infantil, e também igrejas que estão sob a nossa cobertura espiritual, que hoje está se aproximando a 22 igrejas, dentro de outros distritos, Malaui, Sofala, e assim, com a pandemia a gente teve que remanejar a viagem da Argentina para novembro, que a gente ainda vai ver como que vai ficar, né, porque ainda as coisas não se normalizaram, E a África teve que deixar para ano que vem mesmo, infelizmente a gente não pôde atender essa demanda esse ano. Coisa boa. Então tá bom, vamos lá, nós temos aqui 4 perguntas para a gente desenvolver o tema, né? O tema a gente está com esse formato, né, Lidiane, de bate-papo, né? Sim, sim. E aí isso tem causado para a gente algo mais agradável, né? Então, nós temos a primeira pergunta, né? Como vocês têm desenvolvido um trabalho fantástico, a gente tem acompanhado, e é a pergunta também de muitos, tá, Lidiane? Muitos perguntam, tá, Mariane, né? A pergunta de muitos qual é o meu chamado? Como que eu sinto que eu sou um missionário? Como desenvolver isso? E aí a primeira pergunta a você, Mariane, é como vocês descobriram esse desejo aí, esse anseio missionário? Como que isso nasceu? Como vocês entenderam isso? Então, primeiramente, há uma má compreensão na questão do chamado acerca de missões. As pessoas tentam fazer essa acepção, né? Eu tenho chamado, eu não tenho chamado. Na verdade, se nós olharmos biblicamente falando, todos nós fomos chamados para a obra missionária. Exceto, ou melhor, é certo que alguns, por conta da sua predisposição, da sua vocação, vão estar atuando diretamente no campo e outros não. É linha de frente, né? Linha de frente. Outros estarão na parte local mesmo, na parte burocrática, dentro da instituição, que não significa que também não esteja fazendo ou que é menos importante do que quem vai. Porque também há essa divisão de achar que quem vai é mais importante do que quem fica, e na verdade isso não é. Na verdade, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para resgatar vidas. Então, quando Jesus disse ali, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está dizendo, é uma ordem, tá? Não se trata de um pedido, de uma orientação. Uma opção, né? Uma opção, não. É uma ordem que ele imputa sobre todos. Então, todos nós temos, sim, diretamente uma responsabilidade com a obra missionária. Há aqueles que negligenciam por conta dessa questão mesmo de achar, não é meu chamado é cantar, meu chamado é só pregar. A gente sabe que cada um fique naquilo que foi chamado, porém, a obra missionária, ela não faz essa divisão. Não deveria, na verdade, nem existir departamento de missão dentro das igrejas, porque a missão, ela faz parte da própria fundação da igreja. Então, a igreja, ela tem que respirar missões. Tem que ser missionária. Né? Com certeza. Igreja que não investe em missões, ela não pode nem ser considerada uma igreja. E aí, como que isso foi despertado em nós? Nós, na ocasião, congregávamos na Assembleia de Deus Fogo e Glória, saudoso pastor Charles Félix, que já dorme no Senhor,
E ele tinha um coração missionário, era muito voltado para a obra missionária. E quando nós o conhecemos, que ele foi nos pastorear, ele trouxe para nós esse desejo. Ele começou a falar, olha, eu vejo um chamado de Deus na vida de vocês para a obra missionária, eu vejo vocês como um casal missionário, Deus vai levar vocês. Só que anteriormente a isso, nós já tínhamos ouvido diversas vezes Deus confirmando, foi só mais uma confirmação do que Deus já havia dito sobre nós, que ele faria, que ele levaria. E assim, quando nós ouvimos diante dessa palavra de Deus, que Deus vai te levar para outras terras e tal, eu sempre criei, mas eu não sabia como que isso se daria, sabe? Aquela coisa de você ouve a promessa, ouve a palavra, aí você fala, tá, amém, legal, mas assim, como, né? E as coisas foram acontecendo numa velocidade muito rápido, porque assim, Deus, ele tem pressa e ele quer quem esteja disponível para a sua obra, né? Ele é quem capacita, mas ele quer pessoas que estejam disponíveis. E quando nós nos disponibilizamos para fazer a sua vontade, aí quando começamos a fazer o curso de missiologia, que o nosso pastor Charlie deu para nós na ocasião, ele abriu turmas de curso de missiologia, e ele foi nos ensinando toda a questão cultural, a questão espiritual que envolve a obra missionária, e nós nos formamos com ele naquela turma, e naquele dia a gente teve certeza de que era isso que Deus tinha para nós, e nós, como meu esposo sempre diz, presbítero Vitor, não sei se ele está ouvindo ou vai poder ouvir depois, o presbítero Vitor sempre diz assim, eu quero o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim. Então é mais ou menos a frase se utilizando de um dito de Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós abraçamos a causa e começamos a trabalhar com missões. Que bênção, que bênção. O sentimento missionário, ele muda a gente por completo, né? Quando esse sentimento nasce, né? As atitudes são mudadas, a fala e tal, e até o olhar missionário é diferente. Então a pergunta é, o que é ter um olhar missionário? O que é ter um olhar missionário? Vocês que já estão envolvidos, né? De certa forma profunda em missões, o que é ter esse olhar missionário? É diferente alguém que tem um sentimento missionário olhar para alguém do que alguém que não tem ainda, não nasceu ainda esse desejo, esse sentimento missionário? É diferente? Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas, muda. Eu digo que quando... Eu sempre falo, enfatizo isso porque é comum a gente ouvir, né? Para que ir para a África? Tanta coisa para se fazer aqui, tanta coisa... E assim, normalmente quem tem esse discurso são pessoas que não fazem nada nem aqui, quanto mais em outro lugar. Sim. E assim, se esquecem que missões não se trata de um espaço geográfico. Uhum. Missões nada tem a ver com espaço geográfico, tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas, com resgate, com salvação. Então, quando a gente pensa em missões, a gente pensa logo em reino de Deus. Então, independente se é África, se é Brasil, se é Estados Unidos, porque também tem, infelizmente, eu queria ressaltar isso aqui, que há muito também essa confusão na mente das pessoas de associarem a obra missionária ao pobrezinho necessitado. Aí só pensa que quem tem que ser alcançado pela obra missionária é o pobre necessitado. Mas, na verdade, o que a obra missionária ela abrange é salvação de vidas, de indivíduos. Então, não é somente uma assessoria da classe social, com certeza, porque o rico e o pobre precisam de Deus. A humanidade precisa de Deus. Por essa razão, a gente tem preconceitos com missionários que estão em áreas, né, bem-sucedidas, com certeza. Você quer ser missionário aonde? Na França, é muito fácil, etc. e tal. Eu conheço, né, um missionário nosso que foi para a Espanha, né, um lugar totalmente, né, diferente da questão mais sofrida de outros lugares, mas lá, né, tem a questão de uma máfia que vendia meninas, né, para prostituição, e uma máfia extremamente maligna que exterminava qualquer um que batia de frente com eles. Então você pega assim, é muito difícil sim ir para a África, mas você pega também lugares onde o mal se estabelece de outra forma, é um lugar, claro, mais bem sucedido, mas o mal se estabelece de outra forma, então a gente vai ter outra forma de dificuldade, outro desafio. Então, eu acredito que o missionário na França deve sofrer tanto como o missionário na África. Sim. Né? A diferença são a parte cultural, a parte... nós aprendemos na missiologia que existem demônios territoriais. Sim. E cada
localidade, ele atua de uma forma. Na África é a pobreza, é a miséria. Porém, em lugares bem-sucedidos, lugares onde a renda per capita é boa, onde são países de primeiro mundo, a realidade da área espiritual ali é outra. Por quê? Porque são pessoas muito mais difíceis de serem alcançadas. Pessoas que, porque pensam que tem tudo, não precisam, o Deus delas normalmente é mamão mesmo, é o dinheiro. Elas vivem para trabalhar, para conseguir conquistar as coisas. Então, elas são pessoas totalmente céticas, pessoas que têm um conhecimento a nível intelectual. Então, você não adianta chegar para uma pessoa dessa e só falar, olha, Jesus te ama. Apesar dessa palavra ter um poder, cunho, um poder muito forte, você precisa estar preparado teologicamente para poder sentar e pelo menos ter a atenção dessa pessoa para ela te ouvir. Então, a linguagem rebuscada é uma outra forma de abordagem. Mas ambas as classes precisam de Deus. Então, seja o rico, seja o pobre, seja o inteligente, ou seja o analfabeto, todas as pessoas precisam ser alcançadas pela obra missionária para conhecerem a Cristo. E sobre o olhar que você perguntou, obviamente o olhar muda, por quê? Quando nós passamos a compreender o que é a obra missionária, nós não olhamos com a visão limitada, nós olhamos com a visão mais ampla de reino. A gente perde um pouco essa questão de placa de igreja, de disputa, de sistema que muitas das vezes aprisiona a igreja e impede que a obra seja realmente feita, entende? Então a gente consegue ver o indivíduo acima de tudo como uma alma que Deus ama e quer salvar. Então a gente deixa de ser menos egoísta, de pensar primeiramente em nós para pensar naquela pessoa, naquele ser humano. Nasce um olhar de compaixão, sim, né? Sim, sim. Um olhar de Cristo. Bom, a gente já está, meu Deus, terminando. Vamos para a última pergunta, então. Como vocês, no olhar de vocês, como vocês, em relação a todo o projeto de vocês, descrevem missões? Como vocês descrevem isso? Né? Através do ponto de vista de vocês, em todo o projeto missionário que vocês já têm vivido. Como que vocês descrevem a obra missionária? Pegando uma carona aqui na fala da Lidiane, que eu achei fantástica essa frase que ela citou aqui, de que se você não está levando ninguém para o céu, é sinal de que nem você mesmo está indo para lá, né? Uma outra frase que eu me utilizo muito, que eu gosto, é que diz que onde há um coração alcançado por Deus, ali há um missionário. Ou seja, todos nós, salvos em Cristo Jesus, exercemos, ou pelo menos deveríamos exercer, o papel de um missionário. Que nada mais é do que anunciar as boas novas. O texto aqui que lemos fala sobre isso. Fomos ungidos para anunciar as boas novas de salvação. E aonde há um coração que não for alcançado por Cristo ainda, ali há um campo missionário. Ou seja, independente de localidade, se é na sua vizinhança, se é dentro da sua família, se é fora, se é no seu país, se é fora do seu país, nós precisamos evangelizar o mundo. Não é uma localidade apenas, é o mundo. As pessoas precisam ser salvas e alcançadas pelo Evangelho. E é a nossa função fazer isso. Como a Elidiane disse, eu não consigo conceber essa ideia também de... eu ouvi isso uma vez de um missionário do Camarões, um amigo nosso, missionário Titian Nang, e ele disse que existem crentes nessa geração que são crentes SSS. Sabe o que é isso? É o crente que acha que ele é salvo e por isso ele é satisfeito e por isso ele vive sentado na igreja. É alguém que não tem comprometimento com nada na obra de Deus porque acha que já está salvo e isso basta. Só que, como a Elidiane disse, aquele que é salvo em Cristo Jesus, automaticamente ele não se contenta em só ele ser salvo. Ele quer levar outras pessoas. Se o próprio Satanás ele quer levar o número maior de pessoas para o inferno, por que nós, que defendemos a bandeira do Evangelho, a causa do Evangelho, não faríamos o mesmo? Então a função da igreja é justamente essa, saquear o inferno, é alcançar vidas. E uma coisa que eu acho muito interessante da fala de Paulo e de Tiago, que elas não se contrapõem, pelo contrário, elas se encaixam, né? Elas se associam entre si. Em contrapartida, Paulo vai dizer aos Efésios que a fé, né, a salvação ela é graça, é dom de Deus, e ela é vinda pela fé. Ou seja, você precisa crer para ser salvo. E aí, Tiago já vai vir com outro discurso dizendo que a fé sem obras ela é morta. Então, assim, nós precisamos entender que a obra missionária ela não se consiste só em entregar a cesta básica, porque senão eu caio no erro de achar que
eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu sou caridoso, porque eu faço bem, e aí acaba sendo uma moeda de troca, e nada isso tem a ver com a salvação. Você pode ajudar quem for, se você não crê em Jesus Cristo, se você não for uma nova criatura, você não vai ser salvo. Porém, aquele que é salvo em Cristo, ele automaticamente ele desenvolve boas obras. Não tem como eu ser salvo e dizer natural, que sou salvo, né? é natural. É natural. Então, assim, eu não posso chegar a abordar uma pessoa que está com fome, que está na rua, numa situação decadente, e falar, olha, Jesus é capaz de te mudar, tirar dessa situação, te salvar, te libertar, e virar as costas e ir embora, e voltar para o meu conforto e deixar aquela pessoa ali sem dar, pelo menos que seja uma água, um pão para ela se alimentar. Meu Deus. Então, as obras, elas acompanham, porque, na verdade, eu não faço para ser salvo, mas porque fui salvo, sim, eu faço. Maravilha, tá aí, assunto maravilhoso, missões, né, com a nossa irmã Mariane Magalhães. Mariane,